Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Boa noite. Pode se assentar, amém? Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade, ao pastor Diego, a Cristina, pela confiança, né? Estamos aqui com o consentimento do pastor Klaus. E, pastor Diego, nós aprendemos a ter um carinho especial nos nossos encontros de pastores, nossos tempos de mesa que temos lá na Quírios. E eu agradeço pela confiança, amém? Eu conheço vocês podem não lembrar de mim, mas eu já estive aqui, né? Estive aqui uma vez, então eu conheço vocês, mas para quem não me conhece, eu sou, como o pastor Diego mencionou, Franklin James. Pastor, você não falou meu terceiro nome, né? Da Silva. Aí já desmistifica da onde eu venho, amém? Sou casado, né, com a pastora também, Tatilaine. Temos um casal de filhos, e hoje não consegui trazer ninguém, porque eu estava chegando e saindo, e ela estava chegando do trabalho, e o meu filho também do trabalho, e a minha filha da escola. Então, durante a semana, né, mas mandaram a paz a todos, em nome de Jesus, amém. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, texto bem conhecido, e eu estava orando para entender aquilo que Deus gostaria de falar conosco nesta noite, e Ele falou comigo primeiramente. Eu queria compartilhar algumas lições do capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Se os irmãos me permitirem, gostaria de ler alguns versículos, né? Que diz assim, Eclesiastes capítulo de número 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem um trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Glória a Deus. Só até aqui, amém? Queridos, tem uma frase em latim que ela diz assim, ó: Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Os tempos mudam e nós mudamos com eles. Uma frase em homenagem ao Vaticano. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Os tempos mudam e nós mudamos com eles. Domingo agora, dia 11 de maio, é o meu aniversário, assim como é o Dia das Mães, meu aniversário de nascimento. Ontem, dia 7 de maio, foi o meu aniversário de batismo nas águas. Há 30 anos atrás eu estava descendo as águas no dia 7 de maio de 1995. Então o mês de maio é um mês especial para mim, pastor Diego. É um mês que eu nasci 2 vezes, praticamente. E eu passo a refletir muito. E eu percebi algo, meus irmãos. Como eu mudei. Meus irmãos, eu já não sou mais o mesmo. Em algumas coisas eu mudei para melhor. Outras, pela idade, mudei para pior. E outras, depende da perspectiva daqueles que estão próximos a mim. Mas eu quero dizer que na vida dos irmãos também não é diferente. Se eu perguntar para os irmãos pegar uma foto ou um vídeo de cada um de vocês há 10 anos atrás,
com certeza vocês estarão também tendo essa mesma reflexão que eu, vendo o quanto que nós mudamos, porque nós vivemos em um mundo em que praticamente quase tudo tem prazos de validade. A nossa vida, ela tem prazos de validade, os nossos gostos praticamente têm prazos de validade. Se nós olharmos para observar como que a nossa vida ela é instável e momentânea, por exemplo, se nós pegarmos por uma perspectiva daquilo que está ao nosso redor, os alimentos, praticamente tudo que nós nos alimentamos e ingerimos tem prazos de validade. Geralmente os móveis que nós compramos para poder usufruir têm prazos de validade. Os automóveis que geralmente a gente se locomove têm prazos de validade. Todos os eletrônicos, eletroeletrônicos, o celular que o diga, geralmente chega uma época nós temos que trocar o nosso celular. Contratos de imóveis têm prazos de validade. Chega um determinado período em que você ou renova o contrato ou você se muda. Processos têm prazo de validade para não caírem em prescrição, em decadência. Tudo praticamente ao nosso redor tem mudanças. Os preços então que o digam. Agora é o tomate, que aumentou e está muito alto o preço nas feiras e nos mercados. Se nós formos olhar por uma perspectiva mais interna, a nós para dentro, nós vamos observar que as nossas emoções elas mudam, o nosso humor muda constantemente, os nossos gostos, eu estava fazendo uma análise de 10 anos para trás, as roupas e o estilo que hoje eu uso já não são mais os mesmos que geralmente eu usava, e eu acredito que os irmãos também devam se identificar, às vezes um corte de cabelo, às vezes um alimento, um tipo de fruta, eu gostava, mas agora passou o tempo, eu não gosto mais, agora eu estou gostando desse tipo de alimento. Então é interessante porque nós vamos observando e vendo que tudo ao nosso redor praticamente tem prazos de validade. Quem é pai, quem é mãe aqui provavelmente vai se identificar, os nossos filhos mudam. Eu estou agora numa fase chamada, para alguns, vou desabafar aqui com os irmãos, chamadas de a síndrome do ninho vazio. Olha que os meus filhos não são casados, mas já são adultos. O meu mais velho tem 21, a minha caçula, né, minha filha tem 15, vai fazer 16. E já passou aquela fase em que quando eu e a minha esposa vamos sair para passear, íamos todos juntos. Agora já não dá mais, porque as coisas mudaram. Às vezes, pai, não dá. Pai, eu tenho esse compromisso. Pai, eu tenho aquilo. Então os nossos filhos, eles vão mudando. Os casais mudam. Olha essa pessoa que você casou. Veja uma foto do início do seu casamento para hoje. Os nossos corpos mudam, a nossa mente, os nossos gostos. Se a gente faz uma faculdade ou faz um curso, às vezes intelectualmente nós começamos a enxergar a vida também de uma forma diferente, então as coisas mudam constantemente. E quando eu olho para o texto, eu vejo que o autor, tradicionalmente entendido como Salomão, ele vai fazer uma descrição bem interessante, porque é uma fase da vida de Salomão que praticamente ele está na reta final da sua vida. Salomão agora está na velhice, porque o livro de Cantares de Salomão é um livro que Salomão ele escreveu na sua juventude, no calor da mocidade. O livro de Provérbios já na sua idade madura, agora um pouco mais racional com as coisas da vida. Mas agora vemos no livro de Eclesiastes, Salomão escrevendo de uma forma mais reflexiva, fazendo uma análise daquilo que realmente valeu a pena, daquilo que não valeu a pena. E o interessante é que eu consigo enxergar aqui Salomão falando não pela perspectiva do tempo de Deus, que popularmente é entendido como Kairós. Eu vejo aqui ele falando mais acerca do nosso tempo, chamado de Cronos, e a proposta é de mostrar que existe um tempo determinado em nossas vidas para tudo, e dependendo da forma como que nós lidamos com este tempo, dependendo da forma como que nós entendemos esse tempo, ele pode ser ao mesmo tempo um amigo para nós, como um também maior inimigo. Eu não sei qual é o tempo que os irmãos estão vivendo nesta noite, eu não sei qual é a fase que os irmãos estão vivendo nesta noite, seja fisicamente, conjugalmente, espiritualmente, seja materialmente, emocionalmente, mas o interessante é que o texto nos traz algumas lições, eu gostaria de compartilhar para nós refletirmos juntos. Primeira lição que eu vejo aqui é que o texto vai dizer que seja na alegria, ou seja na doença, seja a fase que os irmãos estiverem na doença, na saúde,
ou uma fase que esteja colhendo o que plantou, ou esteja plantando, ele vai dizer: esse é o seu tempo, esse é o nosso tempo. Não podemos ignorá-lo, e nem sequer desprezá-lo, porque independente se é um tempo legal, de alegria, ou um tempo triste, esse é o nosso momento. Também o texto nos mostra o quanto nós somos frágeis e limitados. Aqui nós vemos a fragilidade humana, porque não conseguimos escolher o tempo que nós gostaríamos de estar. Talvez você que esteja aqui nessa noite, ou você que está em casa assistindo, às vezes você pode estar vivendo um tempo na sua vida que você diz assim: eu não gostaria de estar vivendo o que eu estou vivendo. Se eu pudesse, eu mudaria para viver algo que eu vivi no passado, ou mudaria para viver algo que eu almejo lá no futuro. Mas o texto nos mostra que nós somos tão frágeis e limitados que nós não conseguimos escolher o tempo em que nós gostaríamos de estar. Não tem como fugir, são as fases que nós enfrentamos. Também enxergamos aqui uma outra lição, que tudo é transitório e inevitável. Assim como não dá para queimar etapas, também não dá para eternizar um tempo. Às vezes pode ser que seja um bom momento que nós estejamos vivendo. Imaginamos assim: se eu pudesse, eu gostaria de ficar assim para sempre. Mas não dá para eternizar um tempo, assim como as crianças, elas começam a crescer, e as roupas têm que ser mudadas, porque elas estão crescendo, assim como os faróis nas ruas, nas estradas, dependendo da cor, temos que parar. E dependendo se é verde, temos que prosseguir, não dá para parar. Assim é o tempo na nossa vida, ele passa, mas também ele tem um tempo de permanência, e nós não conseguimos mudar isso. E o interessante é que os primeiros versículos vai dizer assim: há tempo de nascer, e há tempo de morrer. E eu comecei a refletir muito, irmãos, porque eu tenho visto de um tempo para cá, e muitas pessoas que chegaram antes de nós estão partindo. Eles já encerraram a sua carreira, marcaram o seu tempo, a sua geração, e guardaram a sua fé. Vemos aqui também, no mesmo versículo, dizendo que há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Estamos envelhecendo. Chegará um tempo em que seremos arrancados como uma planta. Eu olho para mim, estou refletindo, o meu vigor já não é mais o mesmo que era antigamente. A força já não é mais a mesma. E segundo o censo do IBGE, a expectativa de vida de um brasileiro hoje está por volta de 75. Então, quem está por volta dos 75, para eles, né? Estou dizendo segundo o censo, já está fazendo hora extra. É tempo de chorar, tempo de prantear, mas também é tempo de rir e é tempo de dançar. Até para o luto, para a vida daqueles que perderam um ente querido, até mesmo para o luto existe um tempo determinado, existem aquelas fases, as fases da raiva, da negação, da barganha, as fases da depressão, mas existe uma fase que é a fase da aceitação, vida que segue. Até mesmo pessoas que sempre nos amaram, quando chegar a nossa hora, vão sofrer, mas vai chegar um momento que esse luto se tornará aceitação, e eles terão vida que segue, porque o tempo passou. Mas eu não estou aqui nesta noite, meus irmãos, para ser nenhum profeta do caos, ou para trazer uma desesperança. Pelo contrário, eu estou aqui para trazer uma palavra de esperança, porque segundo um homem chamado Paulo, como um bom judeu que foi, conhecia muito bem a literatura veterotestamentária, e ele agora, iluminado pela revelação progressiva na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele começou a trazer algumas revelações em suas cartas, fazendo um link maravilhoso acerca desta realidade que o Salomão já havia dizendo em Eclesiastes no capítulo 3, a qual Paulo vai dizer em Romanos no capítulo
6 até os capítulos 8, que em Cristo hoje nós recebemos uma nova natureza, e diferente da primeira natureza que nós recebemos, que ela tem prazo de validade, que ela vai chegar uma hora que ela vai acabar, Paulo vai dizer que este segundo nascimento, ele é eterno, ele é duradouro, ele é permanente, ele é imutável, e esse é o novo nascimento que nós recebemos na pessoa do Espírito Santo em Cristo Jesus. A nossa primeira natureza, a minha, do 11 de maio, ela tem prazos de validade, mas o do 7 de maio, que foi meu batismo nas águas, essa é duradoura, e essa é uma fé que nos traz segurança, é uma fé que nos deixa estável e não instáveis, porque Deus, ele não muda em suas promessas, e a sua obra é perfeita dentro do nosso ser. Louvamos aqui, Jesus Cristo mudou o meu viver, ele mudou o nosso ser. E o mesmo Paulo, fazendo essas reflexões em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, ele vai dizer assim: ainda que o nosso homem exterior se modifique, se corrompa, todavia o nosso interior é como se ele tivesse uma autossustentabilidade, porque somos vasos frágeis de barro, mas dentro de nós há um tesouro, e esse tesouro, ele é algo duradouro, ele é algo permanente, ele é algo resistente, que é como se tivesse uma autossustentabilidade. Pensa um eletrônico que tem a sua recarga automática, quando começa a descarregar, ele começa a se renovar. Essa é a presença de Deus dentro de nós, por mais que fisicamente possa ser que você entrou aqui nesta noite, ou esteja em casa meio cansado, por ter tido um dia corrido de trabalho, às vezes com alguma dor, dando mal-estar, mas isso não modifica, isso não altera o renovo, e o desejo, e o anseio que o nosso ser interior espera e deseja todos os dias na presença de Deus. E essa é a nossa esperança. Por isso eu não estou aqui para trazer uma palavra, poxa, eu sei que eu estou ficando velho, mas não precisava reforçar isso, eu sei que o tempo está passando, mas isso não é para nos angustiar, pelo contrário, é para nos dar uma esperança, porque esse mesmo Paulo também vai dizer em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e no versículo 18, em tudo dai graças. Ele entendia que até mesmo nos dias maus, nos dias de enfermidade, nos dias de tristeza, precisamos dar graças a Deus, porque até nos momentos de dificuldade, Deus mostra o seu amor para conosco, e nós podemos aprender e tirar lições até mesmo de dias tristes, porque interiormente nós estamos inabaláveis, nós estamos resistentes, por ter a certeza de que Ele não muda. O que Ele operou dentro de nós é resistente ao tempo, é firme e é duradouro. Eu não sei como você está por fora, mas por dentro eu tenho certeza que nós estamos mais firmes do que nunca, porque a obra é dele. O primeiro sentimento após o pecado foi o medo. Logo depois que Adão pecou, ele ouviu a voz de Deus e disse: olha, eu tive medo porque eu ouvi a sua voz. Mas tudo isso que às vezes vem sobre a nossa vida, Deus, ele é poderoso no seu kairós, para intervir no nosso tempo, que é o Cronos. Eu vi a nossa irmã aqui falando, olha, eu estava com uma, não sei se foi gripe, eu não lembro, mas descobriu que era dengue, mas estou bem, estava aqui louvando, porque no kairós nosso estamos vulneráveis, qualquer um de nós às vezes podemos pegar algum tipo de enfermidade, meus irmãos, e olha que eu me cuido, eu faço exercícios, eu faço competições de caminhada, de corridas, eu sempre me cuidei, mas não vai fazer um mês, a minha lombar travou. Eu nunca passei por isso. Eu fiquei travado na cama, não tinha posição para que eu pudesse sair. Eu cheguei a desmaiar, pastor Diego, de dor, os meus filhos me ajudando, a minha esposa ali, qualquer movimento que eu fazia, ai, eu não sei o que fazer, fui para o hospital, e aí eu percebi como eu sou fraco, como eu sou vulnerável, diferentemente dos irmãos, que eu percebo que é a cara da riqueza, né? Eu não sou empresário, então eu sou a força do meu trabalho. Quando eu me vi, que eu estava agora no hospital, e já cheguei a ficar um tempo internado, eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu tive que
clamar ao bom Deus. E Ele, na sua soberania, interviu no meu Cronos, por causa de um propósito, porque o que eu falei foi: Senhor, eu sei que eu sou um vaso frágil, eu sei que eu sou limitado, olha, eu tenho tentado melhorar a minha alimentação, eu tenho tentado fazer o possível para que essa carcaça aguente o máximo possível para te servir, mas eu sou limitado, esse é o meu Cronos, mas se o Senhor quiser, e eu sei que o Senhor pode, intervenha no meu tempo, toca na minha vida e restaura para que eu possa continuar te servindo. No mesmo dia eu senti o toque de Deus, e aqui estou para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Essa é a nossa confiança, de saber que mesmo que algumas coisas tem que acontecer, sabemos que nos deixa vulneráveis, podemos sair daqui e não sabemos o que pode acontecer, estamos suscetíveis a qualquer coisa, a bala perdida, a assalto, a infecções, a doenças, mas quando nós sabemos que existe um Deus que Ele é soberano, e Ele está regendo o nosso tempo, mas Ele está além do nosso tempo, e Ele pode movimentar e agir, e acelerar algumas coisas na sua e na minha vida, pelo propósito que Ele tem, isso nos dá paz, confiança e nos ajuda a descansar nele. Então nessa noite a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida é: descanse no Senhor. Acalma o seu coração, apresente a Ele. Nós não podemos, mas Ele pode. Tem coisas que estão além das nossas condições. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, mas para tudo tem um tempo, e é maravilhoso saber que, ainda que seja um momento triste, às vezes de angústia ou de desespero, mas vai passar, porque tudo passa. Existe um tempo certo e tudo passa. E 1 Coríntios, no capítulo 3, Paulo ele vai mostrar que existe algo que nós podemos fazer neste tempo presente que nós estamos, e que ele tem peso eterno, ou seja, ele pode transpassar essa limitação do nosso tempo. Provavelmente tudo que fazemos em vida tem prazo de validade. Às vezes o nosso trabalho, dependendo da área que algumas pessoas trabalham, chega um momento que às vezes nós ficamos saturados, cansamos, entramos no marasmo, e às vezes pensamos assim: eu quero mudar de área, eu quero mudar de empresa, eu quero mudar de firma. Às vezes estamos morando em uma região, numa casa, e de repente, agora eu quero um apartamento, agora eu quero construir assim. Tudo bem, mas tudo isso é passageiro, tem prazos de validade, existem laudos que são apresentados dizendo que em determinados tempos precisa se fazer manutenção, porque senão não vai resistir. Mas quando nós olhamos no capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo falando assim: olha, que aqueles que foram chamados, como os irmãos foram chamados, para servir como trabalhadores, cooperadores do reino de Deus, haverá galardões para a obra daqueles que fizerem bem feito, e isso irá transpassar este tempo presente, será algo duradouro e eterno que o Senhor tem para nós reservado. E esse é o meu desejo. Eu senti aqui a irmã Lovone falando, eu senti o quanto que ela ama e anseia, e há um desejo de estar na casa de Deus, e isso é o poder de Deus sobre a nossa vida. Vamos ser sinceros, meus irmãos, eu estou mais de 30 anos, eu sei que tem irmãos que estão muito mais tempo do que eu na presença de Deus, mas por que nós não enjoamos? Eu estava refletindo, maio para mim, eu entro no tempo de reflexão. Há mais de 30 anos, praticamente quase, eu posso contar às vezes até nos dedos, quantos domingos eu não estive presente na casa do Senhor, durante a semana. Meus irmãos, tudo às vezes nós enjoamos. Agora, por que nós não enjoamos de estar na casa de Deus? Por que parece que passa anos, passa décadas, e aqui nós estamos, e parece como se fosse aquele alimento que nós acabamos de saborear, e agora nós estamos naquele primeiro amor? Porque isso é só um deslumbre da eternidade, porque não haverá cansaço, não haverá enjoo, não haverá desgaste, fadiga, porque estar em um relacionamento com Cristo é um mistério, assim como é algo que sacia, mas não sacia, você sempre quer mais. Já dizia Lutero, que Deus, nós temos um vazio dentro de nós do tamanho de Deus, e que a nossa alma anseia se encontrar com Ele. Então nesta noite eu gostaria de motivar ainda mais, porque eu sei que os irmãos já estão,
a nós desejarmos a fazer mais e mais obras com pesos de durabilidade eterno, que é servir ao Senhor. Porque vai chegar uma hora, provavelmente todos aqui que estamos, daqui a 90 anos, quase todos provavelmente não estaremos mais vivos, segundo o censo IBGE. Daqui a 90 anos, todos que estão presentes aqui, provavelmente já não estarão mais em nós. E eu fico às vezes pensando, alguém aqui dos irmãos, lembra quem foi o seu trisavô? Só levanta a mão assim. Quantos aqui que lembram que foi a sua trisavó ou seu trisavô? Ninguém levantou a mão, pastor Diego. Agora a reflexão. Que garantia nós temos que o nosso trisneto saberá quem foi nós? A probabilidade é que até no bisneto já não sabe. Tudo bem que nós estamos numa era de fotos, né, internet, pode ser que até veja, mas não fará ideia, dependendo de qual legado que nós deixaremos. Qual legado que nós deixaremos? Quais serão as conversas que estarão se falando sobre nós no nosso culto fúnebre? Quais serão os testemunhos, as recordações? Será que são coisas passageiras? Porque se foi coisas que nós construímos passageiras, às vezes cairá rápido no esquecimento de alguém. Mas se for um fruto espiritual, olha, eu sou fruto dela, da oração dela, eu fui fruto da oração dele, e é uma continuidade para a vida eterna que jamais se acabará, e é nisso que nós devemos ser lembrados. Eu postei um tempo atrás uma frase que eu dizia assim nas minhas redes sociais, que o presente de Deus para nós é o presente. Entenderam? Fez sentido? O presente de Deus para nós é o presente. Todos os dias é depositado sobre a nossa vida uma oportunidade de fazermos diferente, melhor, de forma mais intensa. E é hoje. O amanhã eu estou fazendo planos, mas eu já tenho no meu coração que é incerto. Eu apresento a Deus e eu quero encerrar a cota do dia de hoje assim, ó, como eu estou aqui, servindo ao Senhor. Não que seja errado, eu sei, os irmãos entendem, não estou dizendo que é errado nós termos o nosso tempo de lazer, o nosso tempo de descanso, isso é válido, é importante, mas eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu estou com uma fome desesperada por Deus. Não tem outro lugar que me faça tão feliz e tão satisfeito do que estar na casa de Deus. Eu estou extremamente apaixonado por Cristo, Ele não me deixa vulnerável, Ele me dá paz, Ele me dá segurança, e eu não tenho prazer e motivação, desejo por mais nada, por outras coisas, não há mais espaço dentro de mim, a não ser servi-lo, a não ser desejá-lo e ser cheio de sua presença, porque o que Ele implantou dentro de mim, assim como Ele implantou dentro de você, é algo duradouro, é algo eterno, que não se modifica, por mais que eu esteja envelhecendo, por mais que às vezes eu vou fazer um trotinho, eu já estou ali, meu Deus, eu cansei, mas mesmo cansado durante o dia, a minha alma anseia de estar na casa de Deus todos os dias, entra ano e sai ano. E essa é a lição que eu aprendo com Eclesiastes: para tudo há um tempo. E o último versículo, se os irmãos prestaram atenção, no versículo 11, Salomão vai mencionar que Deus, Ele colocou a eternidade em nosso coração. Ou seja, existe algo em nós que nada nesta vida, mesmo você tendo qualquer benefício financeiro, material ou de status, nada preencherá, sempre haverá algo faltando em nós. Já pensou, já lembrou aquele momento que geralmente estamos morrendo de fome, passamos um dia corrido de trabalho, e aí damos lugar, seja na feijoada, no churrasco, e comemos, e aí vem aquela sensação, estou satisfeito, mas não passa 1, 2 horas, lá vem um dragão de novo, mas é insaciável. Então, é interessante porque, por mais que conquistamos coisas, não, o meu sonho é ter o iPhone último, eu desejo, sonho todos os dias com um iPhone, com um carro tal, conquistamos, aí aquele cuidado,
Olha, o paninho, a capinha, passou um mês, 2 meses, já enjoamos, já passou o prazo de validade. Mas espiritualmente, quando o Espírito veio sobre nós, nós não enjoamos, queremos a cada dia mais. E se entrou alguém aqui nessa noite, ou tem alguém em casa que às vezes possa estar assim, sentindo uma oscilação, que você possa receber a plenitude do Espírito invadindo o seu ser, te levando a não pensar mais em outras coisas, acima do que a presença de Deus sobre as nossas vidas. Eu entendo que isso é um avivamento, é quando em meio às lutas, em meio à dificuldade, as coisas estão acontecendo, mas cá estamos nós, porque a nossa alma anseia pelo Senhor. Então acalmem, meus irmãos, façamos o que nós pudermos fazer hoje, em vida, porque o tempo passa, mas o que nós estamos plantando no reino de Deus, tem peso espiritual. Até a sua e a minha presença aqui nessa noite, não é perca, mas é ganho, estar em comunhão com os irmãos, servindo aos nossos próximos. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria de, encerrando por aqui, se o pastor Diego me permitir, fazer uma oração. Gostaria de convidar os irmãos com todo carinho, se você puder se colocar de pé. Queria que você agora refletisse. Como é que está o teu coração? Aonde está o teu desejo? Aonde está a nossa mente? Aonde está o nosso pensar diário? Porque naquilo que mais gastamos tempo, é ali que está o nosso coração. E se você entrou aqui nessa noite analisando, poxa, o tempo está passando e eu estou me sentindo como se eu não estivesse produzindo, eu sinto como se talvez eu não esteja fazendo o meu melhor, mas o Senhor, Ele é aquele que move dentro de nós, e nos faz se sentir satisfeito, porque a única coisa que nos satisfaz por completo, é estar fazendo a vontade do Senhor. E eu gostaria de orar por nós, pela sua família. Vamos orar. Senhor, aqui nós estamos nesta noite, o Senhor é o nosso bem maior, o Senhor não muda, e é isso que nos dá, Senhor, segurança, é saber que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão, o Teu toque, o Teu renovo, Senhor, não muda. Senhor, a Tua palavra é fiel e é verdadeira. Os homens mudam, as pessoas mudam, mas o Senhor não muda. Toca as nossas vidas, Senhor. Nós depositamos no Teu altar todas as preocupações, os anseios das nossas almas, aquilo que nós não conseguimos, seja mudar o pensamento de um familiar, seja convencer alguém, seja fazer A ou fazer B. Às vezes já acordamos atrasados, parece que o tempo não rende para nós, mas Senhor, nos ensina a remir o nosso tempo com sabedoria, e fazer somente aquilo que tem peso eterno, para que no último dia nós possamos chegar diante do Senhor, e o Senhor nos dizer: vinde benditos do meu Pai, e possuir por herança o que eu já vos tenho preparado. Em nome de Jesus, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, que Deus possa abençoar a sua vida. As mães aqui presentes, que Deus continue abençoando. Domingo é só mais um de muitos dias de vocês, né? E eu louvo a Deus pela vida do pastor, por esta igreja, e eu agradeço a minha oportunidade, pastor.